Abre a tua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Não ache. Glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo o rei Ezequias ouvido isso, não, tem alguma coisa errada, eu estou na segunda, é 1 Reis. Olha, que o tal de Ezequias tem com a minha pregação hoje, que eu não, né? Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta e coma. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Cada vida que entrou, Senhor, por aquela porta, e que veio buscar, Senhor, diante de Ti uma palavra, que o Teu Espírito Santo trate com cada um hoje. Isso que é tremendo na Tua palavra é a multiforme graça. Com cada um, Senhor, fala de um jeito, mas que todos nós possamos ser alimentados, e que todos nós possamos sair daqui nesta noite com uma palavra selada ao nosso coração. Desde já, Senhor, eu Te agradeço, eu Te louvo, me usa pela Tua misericórdia, e que o primeiro a ser ministrado seja eu aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, querido. Aleluia. Eu queria nesta noite falar com vocês um pouco sobre um tema, e até eu coloquei como tema aqui na minha mensagem: crise de identidade. O que é uma crise de identidade? É eu não saber aquilo que de fato eu sou. Há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, 16, eu não lembro, estava numa reunião de pastores, estava eu e mais um monte de pastores, e o nosso bispo estava na época ministrando tal. Tinha um pastor nosso que estava com um problema lá, não lembro também, e ele comentou, e o bispo falou: filho, você está com uma crise de identidade. Quem já ouviu falar sobre crise de identidade? Mas talvez se alguém falasse para você explicar o que é isso, será que você teria facilidade de explicar o que é uma crise de identidade? Eu estava meditando nesse texto, na história de Elias. E eu não sei você, irmão, tem coisas que eu leio na Bíblia e às vezes eu fico tentando encontrar um porquê. E aqui foi um, e daí o tema da minha mensagem. Só para você entender um pouquinho atrás desse ocorrido, a Bíblia fala que Israel passava por uma crise religiosa. Israel estava passando por um problema sério, porque havia se instaurado um culto pagão a Baal. E na verdade esse culto pagão, ele já tinha tomado mais ou menos aí de 80% a 90% da nação Israel. Então uma nação que sempre temeu a Deus, agora estava se permitindo ser contaminada. Não existia mais profetas. A Bíblia diz que havia somente 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal. E aí eu te pergunto, o que é 7.000 joelhos diante de toda uma nação?
Então o povo estava ali cultuando a Baal, se acabou os profetas, ou seja, se acabou aqueles que pregavam o nome do Deus vivo. Havia restado Elias, e Elias agora estava diante de um grande desafio, que era mudar o percurso de uma nação que já estava nos seus 80%, 90% contaminada, uma nação que, além dessa situação, havia um reinado totalmente distorcido, onde o rei da época era Acabe, mas quem reinava não era ele. E concernente a isso, Jezabel, esposa de Acabe, ela conseguia instaurar dentro da nação esse culto pagão, porque a grande percussora desse culto pagão em Israel foi Jezabel. Só que Elias não foi os profetas de Baal. Elias, quando ele vê esse processo, essa situação, ele busca em Deus uma direção, e ele vai até esses profetas de Baal, até esse povo. Eu já imagino aquele filme, Israel todo assim, né? O povo, todo mundo cultuando a Baal, e Elias vai e desafia. A Bíblia fala que tinha 450 profetas de Baal, e mais 400 de Balaíns, 850 enviados de Satanás ali. E Elias vai lá e fala: olha, está tudo errado o que vocês estão pregando, vocês estão contaminando a nossa nação. Óbvio que eu estou falando na minha linguagem, estou conjecturando para você entender. E ele foi lá e falou: olha, vocês estão contaminando, vocês estão ferindo a nossa nação. E ele foi e ele falou: então vamos acabar com isso. Eu quero desafiar vocês. Nós vamos aqui levantar um clamor, e o Deus que verdadeiramente responder com fogo, esse é o Deus que realmente reina sobre este lugar. Os profetas de Baal toparam o desafio. Diz a Bíblia que eles ficaram lá clamando a esse Deus chamado Baal, e nada aconteceu, e nem iria acontecer, é óbvio. E quando Elias clamou ao Deus Todo-Poderoso, Deus mandou uma língua de fogo. E a Bíblia fala que aquela nação que estava contaminada se prostrou e viu que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias. Irmão, eu não quero me ater aqui ao milagre, eu não quero me ater a essa história. Eu dei aí um contexto para você entender aonde eu quero chegar. Esse Elias que enfrentou esses 850 profetas de Baal, esse Elias que colocou a sua fé em prova para que todo Israel visse. Que desafio é esse? Esse mesmo Elias que foi ovacionado por Israel, um Elias que na Bíblia, irmão, ele não é só o Elias. Quando a Bíblia fala de profeta, ela tem como referencial Elias. Quando foi profetizado acerca de João Batista, não falou que viria um profeta, nem falou que viria João Batista, falou que viria um Elias. Elias tinha todo um know-how. Elias até hoje, querido, ele é o grande profeta da antiga aliança. Só que esse grande profeta, preste atenção, depois de todos esses feitos, agora diz a Bíblia que ocorreu isso, e esse ocorrido chegou aos ouvidos de Jezabel. E quando Jezabel soube que o seu projeto, o seu plano tinha caído por terra, ela manda uma mensagem para Elias, e ela manda a seguinte mensagem: diga para ele que quando eu encontrá-lo, eu vou fazer pior do que ele fez com os profetas de Baal, eu vou acabar com ele. E a Bíblia fala então que essa notícia chega aos ouvidos do grande Elias. Ponto. Irmão, se eu não conhecesse a palavra, e se você talvez não conhecesse, o que você pensaria? Talvez eu não pensaria que Elias ia lá bater em Jezabel, porque não era do feito de um profeta. Mas o que eu imagino é o Elias falando, dando uma risada sarcástica, e levantando a mão para o céu e falando: Deus, cuida dessa cidadã e cuida dessa fulana aí, antes que a chapa dela esquente. Eu imagino um Elias olhando para o céu e dando risada. Ele acabou de enfrentar 850 profetas, uma nação toda contaminada. Ele foi lá. Irmão, é que às vezes você não contextualiza a história. Imagina você lá, aquela multidão esperando o teu Deus responder com fogo. Aí entra um pouco da carnalidade humana. Você poderia pensar: e se não responder? Aí eu morro, que esse povo acaba comigo. Olha a responsabilidade. Elias encarou, Elias topou, Elias foi lá, e Deus respondeu, porque Deus responde. Mas agora eu não entendo nada. Elias recebe a notícia, e ao invés de ele tomar uma atitude, Elias foge. Crise de identidade. Elias esqueceu quem ele era. Elias esqueceu o grande profeta que ele era, e simplesmente a Bíblia dá essa narrativa, que ele vai e foge.
E ele começa a viajar e sumir para bem longe de Jezabel, ao ponto de se deitar no deserto, debaixo de um pé de zimbro. E ali o Senhor o visita, o Senhor cuida dele. Mas o grande Elias agora virou um pequenininho Elias, medroso. Quem já não passou por uma crise de identidade, querido? Quem nunca passou por uma situação de você se intimidar? Quem nunca passou por uma situação que você para e fala: meu Deus, eu passei por tantas coisas piores e agora eu estou com medo de passar isso. Isso aqui perto do que eu passei é café pequeno. Irmão, a crise de identidade, ela pode te visitar. Eu vou mais longe. A crise de identidade, ela costuma visitar muita gente dentro da igreja. Pessoas que já não sabem mais o que elas são no Senhor. Pessoas que perderam o referencial daquilo que são. Pessoas que estão tentando se achar dentro da igreja. Quem eu sou? Você é o que Deus quer que você seja. Vou te dar um exemplo rápido de algumas pessoas na Bíblia que passaram por essa crise de identidade e acabaram perdendo a sua bênção. Diga para o teu irmão: não passe por isso para você não perder a tua bênção. Diga assim para ele: se tem passado, se liberte hoje. Primeira pessoa que eu quero falar com vocês que passou por isso foi o grande rei Davi. Irmão, rei Davi. Davi é referencial, irmão. A bandeira de Israel, ela tem no seu centro a estrela de quem? O rei Davi. O rei Davi. O rei Davi para o judeu é o rei Davi. A Bíblia fala que um dia esse rei Davi teve uma crise de identidade. E um dia, ao invés de ele fazer o que ele fazia de costume, que era acordar, sei lá, conjecturando dentro do nosso contexto, tomar um café, lavar o rosto, enfim, e depois ir para a guerra, porque ele era o rei, ele tinha que estar à frente das batalhas. Um dia ele amanheceu estranho, e ele amanheceu com essa crise de identidade, e ele falou: hoje eu não vou. Como não, hoje eu não vou? Joabe, pega o pessoal, vai vocês, vão que Deus é com vocês. Hoje eu vou ficar aqui. Por um momento, o rei Davi esqueceu que ele era o rei Davi. E a Bíblia fala que nesse momento o diabo entrou com a crise de identidade. E ele está lá no palácio, e daqui a pouco, quando ele olha ao longe, ele vê uma mulher chamada Betseba, e essa mulher está se banhando, desnuda. E ali Davi olha para aquela mulher e deseja aquela mulher. O grande rei Davi, que tinha por característica a justiça, manda saber quem é. Alguém fala para ele: olha, é mulher de um dos teus soldados. Ah, é? E ele planeja todo algo maquiavélico, que coloca o cara na linha de frente propositalmente para que o cara morra. O grande rei Davi, justo, o grande homem de Deus. A Bíblia diz que não há homem que tinha um coração como Davi, um coração segundo Deus. Que coração é esse segundo Deus? Que pega, deseja a mulher do outro, pega o marido da mulher, coloca na linha de frente para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele. Agora o rei Davi deixa de ser rei para ser o adúltero Davi. Crise de identidade. Por um momento o diabo entrou e Davi deixou de ser quem ele era. Querido, vigie. Por um momento o diabo pode roubar a tua condição que Deus tem te dado. Por um momento o diabo pode tirar tudo aquilo que você tem conquistado, porque você está em crise, você não tem entendido aquilo que você é no Senhor. Quer mais um homem? Eu anotei mais um aqui, Jonas. Jonas, Deus chamou ele por profeta. Deus tinha uma missão para Jonas. Jonas, você vai para Nínive. A tua missão é libertar os ninivitas. E o Jonas fugiu, porque o Jonas teve medo. Crise de identidade. Jonas esqueceu que ele era profeta, e ele achou que ele era um medroso. E ele correu, e ele desceu para Jope, pegou lá uma passagem direto para Tarsis, se picou, foi embora. Deixou de ser profeta, deixou o que Deus tinha para ele, para ser um medroso, um derrotado. Quantas pessoas Deus tem chamado como profeta na igreja, e tem aberto mão, e tem preferido ser um derrotado. Quer mais? Esse aqui eu gosto de falar dele. Rei Uzias. Deus chamou o rei Uzias para reinar, e reinar de glória em glória, irmão. Uzias foi um dos reis mais privilegiados da Bíblia. Deus deu a ele o que nunca tinha dado a outros deuses, a outros reis, desculpa. A Bíblia fala que Uzias prosperou, ficou riquíssimo, a fama dele correu pelos quatro cantos. Até o momento de Uzias reinar,
Os filisteus dominavam na questão tecnológica, se é que a gente pode falar assim. Os filisteus faziam flecha, lança, escudo, espada. Israel não, irmão. Israel era do tempo da funda. Só que no tempo de Uzias, Deus deu a tecnologia, Deus deu tudo. Uzias tinha seus próprios ferreiros que faziam as armas. Uzias brigava de igual para igual. Uzias vencia, a fama percorria. Uzias ficou, meu irmão, riquíssimo, riquíssimo. Só que um dia Uzias teve crise de identidade. Uzias foi lá no templo e falou: hoje quem vai sacrificar aqui sou eu. Ele era rei, ele não era sacerdote. E ele foi entrando, e Azarias, que era o sacerdote, e tinha mais 70 com ele, falou: não, você não pode, Uzias. Você está louco, você está com crise de identidade. Você não é sacerdote, você é rei. Não, mas eu vou fazer. Subiu para a cabeça de Uzias, ele achou que ele podia sacrificar. Crise de identidade, ele era rei, porque Deus o chamou como rei. Mas ele queria ser sacerdote. E ele foi, e quando ele começou a tocar nas coisas de Deus, a Bíblia fala que uma lepra enorme tomou conta da sua testa. E ele teve que ser lançado fora do arraial. E aquilo que era uma condição de honra na vida de Uzias, agora é uma condição de desonra. Quantas pessoas Deus tem chamado? Cada missão aqui Deus tem um propósito. E infelizmente você não anda no propósito nem na missão que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes você abre mão do que Deus tem para você. Muitas vezes você quer o que o outro tem. Querido, preste atenção nisso. Esse dia eu estava conversando com um pastor, é verdade. Nós pastores, nós somos assim. Às vezes a gente fica, querendo que a igreja encha. É muito comum o pastor falar assim: ô Rodolfo, tudo bom? Tudo. Como é que está a igreja do pastor João aqui da esquina? Olha, passei lá, estava assim, ó. E aí na tua igreja tem 10 pessoas. Ô Deus, eu faço tudo certo. O senhor só se lembra do João e eu. Mas e do Joaquim? Estava vazia? Não. A igreja do Joaquim, só para o senhor ter uma ideia, pastor, estava com gente saindo pelas portas. E eu com 10 pessoas. Crise de identidade. Como se quantidade determinasse o que Deus tem para a tua vida. Escuta aqui, ó. A Bíblia fala dos talentos. Para cada um Deus deu um talento. Uns Deus deu 5, outros Deus deu 10, outros Deus deu 1. O que Deus colocou na tua mão, faça o melhor. Não importa se é 10, se é 5 mil, se é 1000, se é 2000, mas o que Deus colocou na tua mão, realize o melhor. Nós temos muito disso. Pô, trabalho o mês inteiro, para ganhar isso, não consigo comprar uma bicicleta. Ó, meu vizinho tem 2 carros, um fica com o menino dele de 18 anos. É a porção dele. Não deseje o que é do teu vizinho. Não deseje o que é do teu amigo. Não deseje o que é do teu irmão na igreja. Deseje o que Deus tem para a tua vida. Deus não se engana. Ele tem uma porção para cada um de nós. E eu não posso entrar em crise existencial. Vou falar de um homem que não teve essa crise. De um homem que é espelho para mim e para você. De um homem que nós temos que aprender com ele. Eu quero falar de João Batista. João Batista está batizando lá no Jordão. Quem era João Batista? João Batista era primo de quem? João Batista era primo de quem? Então João está lá batizando. Aí alguém pergunta para João Batista: quem é você? Se fosse você, o que você faria ou falaria? Seja sincero. Fosse eu ia falar: sou primo de Jesus, mano. Conhece ele? Tá apavorando, é o cara. É enviado lá de Deus. Eu sou primo do homem. Você não ia falar? Mas João Batista não falou isso. João Batista disse, quando ele foi indagado: é você que é o Messias, o Filho de Deus? Outra pergunta. Ele poderia falar: eu não sou ele, mas sou primo dele. Também resolvo. Irmão, a Bíblia diz que não nasceu profeta de ventre materno maior do que João Batista.
Olha a postura de João Batista. Se não é para nós aprendermos. É você que é o Messias, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Ao invés de ele falar que ele era primo, ou sei lá, ele disse: não, dele eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então quem é você? Ele não falou que era primo, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Preste atenção, João Batista sabia qual era a sua missão. João Batista não ficou inventando moda, querendo ser o que ele não era. Ao ponto que quando chega a notícia para Jesus que João Batista estava preso, o que você espera? O primão vai lá. O primão é Jesus. Jesus não dá nem atenção. Os discípulos não entendem nada. Mas sabe por que Jesus não foi? Porque Jesus sabia aonde começou e aonde iria terminar a missão de João Batista. João Batista ele veio para aclamar, para preparar as veredas do Messias. João Batista tinha uma missão na terra, ponto. Aí eu te pergunto, qual é a tua missão? Está assim de gente na igreja que não sabe para que veio, para onde vai. Todos nós aqui temos um porquê de estarmos aqui. Eu não consigo acreditar num Deus que te chama para esquentar a cadeira. Eu consigo acreditar num Deus que te chama porque Ele tem uma obra, Ele tem uma missão na tua vida. E a missão que Ele tem na vida do Rodolfo é diferente do que Ele tem na minha. A gente pode caminhar junto, agregar no mesmo ministério, mas cada um Deus vai usar de uma forma. Meu irmão, isso é tremendo. Foram falar para Jesus: você está sabendo, Senhor? Sabendo o quê? Os teus discípulos estão te abandonando, estão tudo indo lá com Jesus. Ou melhor dizendo, com João Batista. Qual foi a postura? Às vezes qualquer um da gente: o irmão foi na tal igreja, a gente fica mal, não fica? Mas porque, irmão, como que o irmão foi? Como que o irmão não falou? Olha a postura de João Batista, ele nem... Sabe por quê? Porque ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia até onde ele ia. Ele sabia o propósito. Ele sabia o porquê dos discípulos. Ele sabia. Às vezes a gente fica cheio de coisinhas, porque a gente não sabe quem nós somos. Nós não sabemos o que Deus quer de nós, porque vivemos numa crise de identidade terrível. E somos como Uzias, chamados como rei, queremos ser sacerdotes. Mas certa feita eu vi uma mensagem do pastor Silas muito tremenda, falou muito comigo. Hoje a gente vive o tempo das megas igrejas, não é isso? Tem a igreja local, que somos nós, e muitas aí, e tem as megas igrejas. E às vezes tem pessoas até que se escandalizam: mas eu fiquei sabendo que o pastor lá tem 4 jatinhos, tem 3 não sei o que, babá. Sabe muitas vezes o que é isso, querido? É uma crise de identidade. É pastor querendo ser rei, e rei querendo ser pastor. Como é isso, bispo? Deus não chamou nenhum pastor para morrer de fome, nenhuma igreja para ser miserável. Deus não chamou para comer bem, vestir bem, ter tudo o que a gente precisa como ser humano. Mas Deus não chamou pastor para ostentar. Deus não chamou pastor, a não ser, esses dias teve uma situação de falar de um pastor, mas esse pastor, ele tem uma empresa de avião. É diferente. A Bíblia fala que das 12 tribos, 11 tiveram porção na terra. Essa terra é tua, essa terra é tua, essa terra. A porção de Levi, que descendeu os sacerdotes. Deus falou: vocês não têm porção na terra, a vossa porção virá do meu altar. Então Deus supre nós, pastores, mas nós temos que ter cuidado para não termos crise de identidade. Ao invés de sermos pastores, às vezes a gente quer ser aquilo que a gente não é. A
palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite, querido, é que você saia daqui hoje sabendo quem você é. Que você abandone essa crise que você está passando. Você que está meio perdido, Deus sabe e Ele te fala quem você é. Quem você é na tua empresa, quem você é na igreja, quem você é onde você trabalha. E você vai andar como tal. Você não precisa de nada de ninguém. Você precisa do que é teu. O que Deus tem para você é o que você precisa e ponto. Amém? Quando chegou a notícia até Jesus que João Batista havia sido degolado, todo mundo esperava que Jesus ia espernear, chorar, e Jesus não esboça a reação, porque Jesus sabia da missão de João Batista, o tanto quanto João Batista sabia. E eu fecho o meu sermão nessa noite perguntando: qual é o propósito, qual é a missão que Deus tem para você? Você já encontrou? A nossa vida ela é separada, né? Deus tinha um propósito para mim, temos conjugal, sentimental com a minha esposa. Sempre eu vejo que tudo é projeto de Deus. Como que uma pessoa que é lá do interior de São Paulo, eu sou da Penha, como é que, né? Deus prepara para essas duas pessoas se cruzarem. Ministerial, espiritual. Como que um dia Deus prepara eu num boteco, bebendo, cheirando cocaína, um camarada entrar lá para pregar para mim. E um cara que foi muito louco comigo lá no passado. É Deus. Como é que Deus prepara uma pessoa? Eu estou indo numa igreja que não tinha nada a ver comigo. Estava indo lá meio mais para lá do que para cá. Eu conheci esse cara, eu vi esse cara acho que 3 vezes, foi muito. Esse cara bateu o olho em mim e falou: esse lugar, seu lugar não é aqui. Se bater um papo com você, ele era todo culto. O cara era pós-graduado na USP. Eu loucão, imagina o cara, eu doidão, o cara todo culto. O cara, quero bater um papo com você. Onde ele marcou? Lá no Centro Cultural. Fui lá. Falou: tem um lugar que você vai chapar. O que foi? Aonde? Ele me levou numa igreja na época que era uma igreja que detonava com os jovens, uma igreja muito boa. Quando eu cheguei naquela igreja, irmão, foi a mesma coisa. Alguém parece que me puxou, falou: aqui é o teu lugar. E ali Deus começou uma grande história na minha vida. Eu nunca mais vi essa pessoa. Ele só foi o instrumento que Deus usou para me chegar até a minha identidade. Comecei a cultuar um dia o pastor, como a igreja está aqui, eu estava lá no fundo, intimidado. O pastor falou: você. É você. Você vai ser um pastor. E lá dentro, pastor, tem coisa errada aí. Já fui num lugar, num culto. Saiu um garoto de uns 15 anos, pulando igual pipoca, cheio de Deus. E ele trouxe uma palavra profética, e Deus falava na boca dele que eu ia ser pastor. E aí a coisa começou a caminhar. E um dia eu entendi que a minha verdadeira identidade era ser pastor. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que você não faz isso, você não faz aquilo? A minha vida inteira eu vim de ferro, mas quando Deus me chamou, e eu sempre digo, quando Deus chama, Deus dá condições. Porque eu tenho convicção do meu chamado. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem gente que vai se escandalizar aqui, mas não tem problema, porque as coisas espirituais discernem das materiais. Meu maior prazer, eu falo para os meus filhos: eu não quero que vocês sejam engenheiro, advogado. Eu não quero que vocês sejam dentista, médico. Eu quero que vocês sejam pastores. Porque se fosse para você ser médico, engenheiro, você tinha nascido em outra família. Você não tinha nascido na minha família, na família sacerdotal. Para muitos, ser pastor é qualquer coisa. Para mim, ser pastor é o meu tudo. Essa é a minha identidade. Por isso que nessa noite, o Espírito de Deus te conduza para que você encontre a sua. Não force barra. Não queira ser o que você não é. Cuidado, jovem. Deus tem te chamado para o profeta na igreja, e você está vacilando, dando toca, faltando em culto. Cuidado para Betseba não aparecer e você perder a tua verdadeira identidade. Cuidado, Uzias, porque às vezes você é rei e está já querendo ser sacerdote. Calma. Tudo tem o tempo de Deus.
Porque aí Deus coloca a lepra e aí a casa cai. Tudo é conquistado, tudo é projetado. Eu tenho que andar na minha identidade. Você que é jovem, você que está começando no ministério, calma. Tem pessoas que começam ontem no ministério e já acham que é o pastor. Calma, filho, a caminhada é longa. Eu tenho pastores aqui que são novos, que estão aprendendo, que às vezes eles vêm conversar, que eles ficam até agoniados, porque não é fácil. E eu lembro do meu começo, como foi difícil. É que chega uma hora, irmão, que você está igual o couro de jacaré, já nem sente mais. Mas uma coisa Deus tem falado comigo muito forte. Um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa saber qual é a sua identidade. Amém? Glória a Deus. Deus te chamou para ser líder, seja líder. Deus não te chamou, não seja. Deus te chamou para ser profeta, seja. Deus não te chamou. Às vezes eu brigo com a pastora Solange. Vocês não veem muitas vezes aqui o pastor Eduardo pregando. Vocês veem mais outros pastores até, não é isso? Porque eu trabalho com o pastor Eduardo naquilo que ele é, profeta. Quando a gente vai orar, Deus usa ele de forma gloriosa. E o interessante é que o pastor Eduardo está comigo há mais de 10 anos. 10 anos de Bethesda e mais 2 de outro ministério. E ele nunca ouviu o pastor Eduardo se queixar: o senhor não me deixou pregar. Ele prega de vez em quando, mas muito pouco perto dos outros. E quando a gente sai para orar, tem o nosso tempo de oração, mas Deus usa no profundo. É o que Deus tem para ele. Amém? A gente precisa estar naquilo que Deus nos colocou. Elias fugiu de forma desnecessária. Por que Elias fugiu? Ele esqueceu quem ele era. Se ele lembrasse: opa, eu enfrentei 450, ou melhor dizendo 850, 400 de Balaim, 450 de Baal, e eu vou agora mandar Deus colocar a mão nessa mulher, ela vai saber que tem profeta aqui, em nome de Jesus. Não esqueça quem você é. Amém? Jesus chamou Pedro: vem, segue-me. Por alguns minutos Pedro esqueceu quem ele era. E foi cantada a bola, ó: vão te peneirar. Não, eu estou com o Senhor até debaixo d'água. Nós é carne e unha, mano. Traiu. Crise de identidade. A crise foi tamanha que em João 21 é notório. Pedro mal. Já preguei aqui sobre isso. Pedro lá cabisbaixo. Jesus, conversando com os discípulos. O Senhor vai lá: Pedro, tu me amas? O que passa na cabeça de um Pedro agora? Que pergunta é essa? Só sabe que eu dei mancada, só vai me confrontar perguntando se eu te amo. Eu te traí, pô. E o Senhor pergunta de novo: tu me ama, Pedro? E Pedro está lá: pô, ele está acabando comigo. E pela terceira vez: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus falasse: Pedro, esquece, eu já te curei, foi só uma crise de identidade. Agora eu vou te usar de forma poderosa. Está aqui a chave da igreja, Pedro. Vai lá e realiza. Todos nós podemos passar pela crise de identidade. Não podemos permanecer nela. Saul, quando foi chamado por rei, a Bíblia fala que a unção caiu nele, cheio da glória. Saul saiu dançando no espírito. Saul passou pela crise de identidade. Saul tinha inveja de Davi. Pode acontecer? Pode. Mas tem que ser uma crise, tem que ser curado. Saul não foi curado. Saul permaneceu na crise. Resultado: perdeu a sua condição de rei. Não permaneça. Você está entendendo? Deus te trouxe aqui para te curar nessa noite. Deus te trouxe aqui para te libertar nessa noite. Deus te trouxe aqui hoje para você não sair mais daquela porta com crise de identidade. Você é o que Deus quer que você seja, e tem muito amor de Deus para a tua vida. Não deixa o diabo roubar a condição que Deus te deu. Aleluia.